Preparei aqui um outro que seria o certificado de calibração RBC a 200 graus, pontos importantes a observar. Então, agora há pouco a gente viu como ser crítico em cima de certificados, né? Agora, existem duas situações de certificados. Tem os certificados que são de baixa temperatura e os de alta temperatura. Eu vou falar agora de alguns pontos importantes quando a gente analisa certificados para baixa temperatura. E normalmente esses certificados eu recebo eles de uma forma que há uma mescla. Então, uma hora ele está em alta e depois está em baixa. Aliás, ele está em baixa e ele pode avançar para uma alta. Ou seja, eu tenho um termopar e eu falo, olha, eu quero calibração nos seguintes pontos: 100, 200, 100, 200 é baixa, 400, 500, 600 são alta. Então, dentro desse certificado, eu vou ter algumas mudanças que eu vou dar eu vou citar esses pontos importantes que é interessante vocês observarem. Então, vamos lá. Aqui eu estou analisando o certificado até 200 graus, temperatura de referência até 200 graus, 199,8. Quando eu falo numa temperatura 200 graus, por que 200 e não 300? Por que não 150, né? Porque normalmente é a temperatura aonde eu uso um banho que me permite medir temperaturas até 200 graus. Ao invés de ser um forno, aonde eu tenho um forno seco, né, que você tem resistências, etc., aqui eu posso colocar um banho térmico, né, através de qualquer líquido térmico, que aí depende do banho, que me ofereça uma referência de temperatura até 200 graus. Então, eu tenho uma situação. E aí, a incerteza, ela acaba mudando em função da temperatura e do banho. Então, por isso que eu coloquei em verde aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu passar para 400 graus, essa incerteza de medição, ela também muda. Porque para um forno de resistência, essa incerteza de medição ela acaba mudando porque eu estou mudando o meio, tá certo? Então, quando eu tenho um certificado que engloba temperaturas baixas e temperaturas altas, dê uma olhada na incerteza de medição e vê se ela acompanha também essa situação. É muito comum os banhos irem até 200 graus. Então, normalmente são certificados mais baratos, porque é banho. A homogeneidade desses banhos, por ser líquido, né, é muito maior do que de resistência. Às vezes eu tenho que ter uma ventilação num forno de resistência, já no banho não, né? Então a incerteza de medição ela é diferente, né? É o que eu coloquei aqui, né? O VC, o que é o VC, pessoal? VC seria o valor de referência, né? O valor lido, o valor que eu tenho, que eu preciso fazer o certificado, né? Do banho é mais estável. Então, por exemplo, quando eu coloco um valor de resistência, que eu quero um certificado de 30, 50, 100, 170 e 200. No banho ele é mais estável. Num forno de resistência, essas temperaturas seriam mais variáveis. Então, quando você pega, aqui é uma dica muito legal. Quando eu pego um certificado para dar uma analisada e eu vejo as temperaturas de referência tudo 00, é muito estranho. Porque é muito difícil, por exemplo, eu vou falar para vocês, eu quero um certificado que tenha os seguintes pontos: 30, 50, 100, 170 e 200. Aí a temperatura de referência no meu certificado: 30, 50, 100,0, 170,0 e 200,0. É muito mais difícil eu conseguir temperaturas exatamente redondas na referência, salvo numa temperatura que seja até 200 graus, que seriam de banhos. Por quê? Porque ele é mais estável. Então você vê que aqui deu 30,0, 50,0, aqui deu 100,2. Será que valeria a pena eu pegar esse banho e perder meia hora de estabilidade, ou até mais, para mim ter 100,0? Não. Eu vou trabalhar com 100,2. Aqui 170,0. Puta, eu consegui, deu certo. 199,8. Puxa, o cliente pediu 200. Não,
199,8. Então é muito comum essas temperaturas de referência serem quebradas. Quando é uma temperatura acima de 200, é muito difícil ela dar vírgula zero. É muito difícil. Mas, como a gente está falando de um banho, ele é mais estável. Você viu que 3 deu 0 e 2 não. Veja, isso aqui é um certificado real. Não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Tudo que eu estou passando para vocês ou é com base em norma ou é com base em coisas reais, tá? Então, veja, aqui deu valor quebrado, né? Então, mas 3 eu coloquei em verde porque ele é estável. Média das leituras, né? Que seria a média das leituras que eu tenho em milivolts, tá vendo? Nós falamos lá qual a maneira correta de fazer as leituras do termopar em um laboratório de calibração. É através da milivoltagem. A questão do gelo ali que a gente falou. Então ali, aqui você está lendo os valores em milivolts. E aqui eu tenho a média das medidas em graus Celsius. Então, por exemplo, na temperatura de referência lá, 30 graus, o meu padrão, está dando 28,9. A 50 graus, que era a referência, está dando 48,4. Eu já vou responder para você, Vitor. A 100 graus, 97, e assim vai, né? E aqui eu tenho os erros, eu verifico esses erros perante a norma, para verificar se esse termopar está ou não dentro da norma. Aqui a incerteza eu coloquei para vocês de modo a mostrar que conforme a temperatura vai subindo, essa incerteza ela muda. O fator de abrangência é padrão aqui, é o K2, e o grau de liberdade do VEFF infinito. Depois eu vou fazer um vídeo para explicar isso, tá? A profundidade de imersão, que é típica de um banho, nesse caso é um certificado real, nesse caso foi de 180 milímetros, tá certo? É isso, pessoal. Então, a 200 graus nós temos que tomar esses cuidados. Lembrando aqui os pontos mais importantes. Temperatura de referência é mais estável em banho. Quando a gente for passar, depois eu vou fazer um outro vídeo, talvez agora na sequência, se o pessoal quiser, depois eu deixo gravado, para o pessoal que não tiver tempo, talvez a gente avance em uns 15 minutinhos, dá para apresentar outra live 4 que eu preparei para hoje, que fala dos valores acima de 200. Então fica bem legal que a gente não perde a sequência de pensamento, né? E então vocês vão ver aí a diferença de um para outro. Vamos tirar uma dúvida aqui, ó. Se eu tenho um certificado em 100 e 300, existe alguma forma de obter o erro para uma temperatura intermediária, por exemplo, 135 graus? Sim. Eu vou até depois fazer um vídeo, Vitor, porque assim, eu não gosto de responder as coisas superficialmente. Eu sei que o assunto é meio complicado, mas eu digo para você, sim, através do método de interpolação, tem o de extrapolação. Por exemplo, eu tenho um certificado de 0 a 100, eu tenho esse certificado em mãos, e eu quero 300, então eu posso extrapolar através dos pontos esse valor. Existe essa forma. Agora, se você tem um certificado entre 100 e 300 e você quer saber a 135 graus, também dá. Eu vou preparar um vídeo, até existe nos nossos vídeos a forma de vocês obterem através da milivoltagem o valor da temperatura. São os polinômios. É um vídeo meio chato, mas eu fiz todos porque eu quero fazer com que esse curso ele seja completo. Então tem a parte chata, que é a parte teórica, mas tem a parte legal também, que quando eu estiver explicando isso, eu posso citar algum vídeo desse, no caso aí para você, Vitor, depois eu vou te colocar como você fazer isso daí. Pode parecer muito básico, mas o que significa fator de referência K? O fator de referência K ele está relacionado ao laboratório. Existem alguns cálculos com relação à incerteza de medição, fator de abrangência K e o grau de liberdade VEFF. Eu consultei
um gerente de laboratório de uma grande empresa, e eu até preparei um vídeo para falar sobre esse fator de abrangência, que isso aí é uma coisa que normalmente aparece nos certificados. Então tem a ver com o certificado, o laboratório em si, né? Só que eu quero apresentar algumas equações que fazem com que a gente chegue nesse valor do K de 2. Eu vou dar na sequência a outra live e a gente vai poder ver esse fator de abrangência. Eu prefiro aqui apresentar isso em vídeo, porque senão a gente vai mais... tá anotado aí, Vitor. Eu vou fazer o vídeo do certificado aí, no caso dos 135 graus, achei muito legal, vou deixar anotado isso. E o fator de abrangência, na próxima eu já incluo ele, tá? Os termopares de modo, Link Park aí, muito obrigado por estar presente aí. Os termopares de modos de injeção têm que ser calibrados? Tudo precisa ser calibrado. Nesse caso, eu digo para vocês que existe até um fator um pouco mais complicado. Modos de injeção, a gente fala muito aí de termopares de tipo sonda termopar, que é aquela sonda baioneta, né? E por ser um termopar muito simples, a gente começa, será que precisa calibrar isso, né? Que é um cabo trançado, para quem não conhece, tem um sistema tipo baioneta, né? Com relação à injeção de mods. Por que esses termopares? Aí tem um ponto legal, por isso que eu acho bacana essas perguntas. Por que eles são simples? Porque o cara que é fabricante, a empresa que fabrica essa injeção de moldes, para que a máquina não fique muito cara, ela precisa colocar nela uma instrumentação, sensores que tem de mais barato. Então, por exemplo, eu tenho sondas termopares, né, que podem custar no mercado aí R$8, R$10, R$15. Tem outras empresas que cobram R$40, outras empresas que cobram mais caro que isso, né? Só que, por ser muito simples, aí começa a ter alguns problemas aí que eu vou até indicar para você. Eu estou medindo a temperatura através de um cabo, né, um cabo trançado, né, com uma ponteira na extremidade. Se a gente olhar pela norma, os cabos eles servem para ligar termopar com o aparelho e não para medir temperatura. Há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, fazia valer muito o cabo de compensação e o cabo de extensão. Na época a gente falava assim, ainda falando sobre os moldes de injeção aí, tá, Link? Dos termopares dele. Existiam os cabos de compensação, que eles tinham uma liga alternativa, que eles funcionam dentro de uma faixa estreita de temperatura da junta fria. Parece meio complicado o que eu estou falando, mas tem um videozinho sobre junta fria aí que vocês precisam dar uma olhada. E sobre cabo de compensação. Mas existiam os cabos de compensação. E também os de extensão. Na época a gente falava, o que é cabo de extensão? É o cabo de liga pura. Ou seja, é o cabo que eu junto as duas pontas e saio medindo temperatura. Nos dias de hoje, existe uma guerra muito grande, eu falo guerra porque é isso mesmo, econômica, de vender. Nós temos que vender. E você acaba importando cabos lá de fora, seja lá de onde for, que o pessoal leva muito a sério o fator custo. Então eu preciso fazer um cabo que ele atenda a norma, mas que seja muito barato. Então, quando eu pego um cabo de extensão, de cabo de compensação, o que eu vou fazer com ele? Eu vou medir temperatura com ele? Normalmente eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ligação entre termopar e aparelho. Muito dificilmente eu vou pegar um cabo para medir temperatura, né? E eu ando observando aí, pessoal, que existem muitos cabos que estão vindo de fora, que se eu colocar eles numa temperatura de 300 graus, que é o caso aí dos moldes de injeção, eles apresentam erros acima da norma. Existem muitas empresas que são fabricantes de cabo lá fora, que mandam cabos para cá. Se eu fizer uma calibração a 300 graus, eles me indicam um erro acima do valor da norma. E existe uma forma de modificar isso. Nos moldes de injeção, ao invés de usar esses termopares
tipo sonda, existe uma situação que eu posso colocar termopares minerais com baioneta. Qual a vantagem disso? Se esses termopares dos moldes de injeção, eles são importantes para a qualidade do meu produto final, eu tenho que ter um controle de temperatura. Além de ter um controle de temperatura, eu tenho que ter a calibração desses sensores. E além da calibração desses sensores, eu preciso também ter e determinar qual a vida útil desses termopares. Existem algumas normas que dizem o seguinte: a partir de 1 ano, termopares tipo K e tipo N é lixo. Só que cada caso é um caso. Então, no caso aí do molde de injeção, que são esses termopares mais baratos, eu preciso fazer... por quanto tempo eu tenho que fazer a calibração? Eu tenho que determinar isso. Então, eu vou lá, pego esses termopares, depois de 3 meses eu faço um certificado. Eu estou sendo bem criterioso aqui, mas pode ser 6 meses? Pode. 3 meses eu faço a calibração, está dentro, está dentro. Eu continuo 6 meses, faço outra calibração, está dentro, está dentro. Passou 9 meses, fiz a calibração, deu fora, o termopar está fora. Então, eu faço um histórico dentro do meu processo, da situação que eu trabalho, e eu verifico que em 6 meses eu preciso trocar os termopares. Então, em 9 meses eu verifiquei que deu um erro. Então, 6 meses é lixo. Esse é um vídeo também que eu fiz de como determinar o tempo de calibração dos termopares, né? De quanto em quanto tempo eu faço a calibração. Então, acabou respondendo algumas coisas. Se esses termopares são importantes, tem que ser calibrados, tem que ser determinada a vida útil, e no caso que eu dei aqui, por exemplo, em 9 meses deu pau, 6 meses, passou 6 meses, é lixo, tenho que fazer a substituição. Eu andei visitando algumas empresas de injeção de molde, e é dessa forma que é o correto, tá? Que é o correto. Os termopares do molde de injeção têm que ser calibrados? É isso aí. Tem que ser calibrado sim, e muito mais do que ser calibrado, de tudo que eu falei agora, precisamos determinar o tempo de substituição desses termopares, tá certo? Então, fica aí a dica. É exatamente isso, eu nunca vi calibração. Existe uma situação, Link, que é muito complicada, por isso que eu estou fazendo esses vídeos, porque senão tudo isso poderia morrer comigo. Então veja, eu não estou ganhando nada, eu estou tentando pegar alguns equipamentos aqui, então o pessoal curtir e tal, acaba me ajudando, e quem sabe depois eu compro um equipamento melhor. Mas é justamente esse ponto, eu nunca vi calibração desses termopares. E por isso que eu não estou aqui para vender nada, eu estou aqui para passar conhecimento, porque a partir do momento que eu faço isso, eu não tenho interesse comercial nesse assunto. Então, por exemplo, eu nunca vi calibração desses termopares. Se eu sou um vendedor, vai dar a impressão de que eu estou falando tudo isso para vender. Como eu não tenho interesse econômico, eu digo para vocês, isso está totalmente errado. Existe uma situação no mercado, talvez hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque eu estou visitando empresas que muitas vezes tem aquele cara que, e eu não estou criticando isso, eu tenho 50 anos e eu não posso criticar uma classe de pessoas que têm 50 anos, mas existem no mercado diferentes personalidades. Então eu posso ter 50 anos e ter uma cabeça aberta e aceitar modificações, aceitar a tecnologia, aceitar, por exemplo, fazer vídeos, lives para o pessoal mais novo, né? Eu posso estar inteirado com a situação e sempre tendendo a conhecer mais, né? Você pega às vezes na empresa pessoas mais antigas, e é justamente esse ponto, nunca vi calibração. Se você chegar lá e falar que tem, o cara pode falar, olha, eu trabalho aqui há 25 anos e eu nunca fiz isso, e isso nunca foi importante. Cara, esse cara aí que você está vendo nos vídeos está falando bobagem. Não. Por que eu estou passando o melhor momento? Porque muitas pessoas estão se aposentando. E o pessoal mais novo está entrando. Lógico, pessoal, que tem o pessoal mais antigo, que tem cabeça aberta e cabeça boa. E é por isso que tem livros escritos, tem o pessoal fazendo live, o pessoal querendo transmitir conhecimento, né? Mas
também tem o pessoal que chega e fala, olha, sempre foi assim, cara, não mexe com isso não. E o pessoal mais novo é o pessoal crítico que vai falar, pô, deixa eu usar o bom senso. Você acha que nunca fazer calibração de termopares numa empresa é bom? Então vamos usar o bom senso. Será que eu usar um termopar para medir o produto final que eu fabrico e nunca ter a ideia de quanto tempo faz que aquele termopar está lá, é importante? É lógico que é importante. É lógico que é importante. Eu não posso estar com um termopar medindo temperatura e ele está lá há 3 anos. Não precisa mexer, não tem a mínima importância mexer nisso, né? Então, existe o bom senso. E o bom senso, graças a Deus, tem que prevalecer. Aqui eu estou só lendo outra pergunta. Olha, já trabalhei em outra empresa de compressores de gás, numa área petroquímica, já vou falar. E esses termopares eram certificados. É isso. É que na parte de injeção de plástico se acha que isso não é importante. Mas existem algumas empresas de plástico muito grandes que estão atentas a isso. Tem o pessoal que fala, olha, o que eu faço um brinquedo de plástico, eu faço carrinho, para mim não é importante. Para ele não é importante. Para o produto final dele não é importante. Uma petroquímica, por exemplo, né, que você está citando, lá os termopares eram certificados. Petroquímica, quando a gente fala em Petrobras, fala indústria química, indústria farmacêutica. Nós estamos falando de empresas que usam muito o quê? PT100. Quando usa PT100, está preocupado com o quê? Com precisão. Então, é importante. Por isso que existe aí, no caso aí o Edimário, dizendo da indústria petroquímica que lá é calibrado, é porque tem essa preocupação. São empresas que estão antenadas com o problema da calibração.